A Bíblia em 100 minutos, Michael Hinton. Alegando ter vindo chamar os pecadores e não os justos ao arrependimento, Jesus se misturou livremente aos excluídos, como os homens que coletavam impostos em nome dos romanos. Em certas ocasiões, enquanto os outros religiosos jejuaram, Jesus e seus discípulos não o fizeram. Ele explicou: como podem os convidados do noivo jejuar enquanto ele está com eles? Mas virão dias quando o noivo lhes será tirado, e nesse tempo jejuarão. Áurea Soares, Construindo Amanhã. Então veio a reprimenda. A Bíblia Sagrada diz que eles repreenderam aqueles que trouxeram os pequeninos. Ele disse: o reino de Deus é dos que são como essas crianças. Voltemos aos acontecimentos antes que Jesus pronunciasse essas palavras. Acompanhemos aquele momento quando algumas mães planejaram levar seus filhos para que ele os abençoasse. Enfim, a gente começa na reprimenda e continua até as mães que levam os pequeninos para que Jesus abençoe. E Jesus abençoa e diz: olha, o reino dos céus é semelhante àqueles que são como essas crianças. Daí eu vejo assim muitas mães trazendo seus filhos para que Jesus abençoe. O primeiro momento, né, que isso acontece é na gestação. Entendeu? É na gestação e não quando você sobe ao palco de uma igreja para apresentar seu filho. O primeiro momento em que você leva uma criança para que Jesus abençoe é na gestação. E o que eu tenho entendido, que Deus tem me falado, que o Espírito de Deus está junto com a criança, cuidando dessa gestação, de todas as gestações. O Espírito de Deus está junto. Portanto, todo aborto é ofensa contra o Senhor. Não é apenas o aborto de um conjunto de carnes, mas o aborto do próprio Espírito de Deus que planejou aquela gestação. Deus acabou de falar comigo na passagem que ele monta jumento e jumentinho, né? Então ele honra mãe e filho. E ele honra até no reino animal, a maternidade no reino animal, se eu entendo. No momento em que ele é crucificado, a jumento e o jumentinho não estão. Ele está sozinho, né? E agora Deus me falou assim, muita coisa que era para você sofrer, eu posso tirar. Eu posso sofrer por você, eu posso, segurar a barra por você, livrar você, mas nem tudo. Porque ele disse aqui, hora que o noivo não estiver, quer dizer, ele, né? Vocês terão que jejuar, quer dizer, vocês terão que sofrer, vocês terão que clamar, que orar. Vocês verão muitas pessoas que se dizem justas e não são. E ele me disse assim, eu me vi muitas vezes como a pessoa que se achava justa. Por quê? Até então, havia uma linhagem, que é a linhagem de Davi. Havia uma
aqueles que se consideravam justos. Então, quando ele diz assim, ó, eu não vim pelos justos, olha o que ele está dizendo, olha isso, eu não vim pelos judeus, eu vim pelos pecadores, os pecadores, eu vim por todos que admitam que são falhos, que pecam, que são fracos, que podem errar. Não daqueles que se consideram acima dos outros, entendeu? Tem uma passagem que Jesus pergunta como ele poderia ser filho de Davi, se Davi chama a Deus de Senhor. E eu já disse para vocês que Jesus ele não tinha o sangue de Davi. E a parábola do bom samaritano revela um pouco sobre a intenção dele de ampliar o reino de Deus para os estrangeiros. É a primeira vez que eu entendo esses justos como judeus. Então a intenção de Jesus não era salvar os judeus, mas salvar toda a humanidade. Eu sei que hoje é muito simples, talvez, de entender isso, mas na época não. E isso ofende muito o judeu. Ofendeu muito, entendeu? Por isso que ele não foi aceito e não é aceito por muitas pessoas, muitos judeus, né? E outra coisa, todos nós em algum momento, eu tive bastante tempo da minha vida que eu tive esse lado religioso muito forte, de se considerar justo, né? Então, se você não admite que é pecador, você não pode se arrepender. E até então, o sistema judaico era da compra de perdão e da compra de milagres, de bênçãos, né? Através do sacrifício, do derramamento de sangue. Eu queria fazer essa mensagem para dar enfoque aos pequeninos, às mães e aos filhos, entendeu? Que Deus está falando muito, e Ele fala muito através de mim, da minha própria vida, né? Eu sou milícia, eu sou cristã, eu sou mãe solo, né? Eu tive uma filha sem planejamento. E eu não sei se você já leu a parte de Davi conversando com o profeta. É o profeta que vai aconselhar ele, já que a Batseba já está grávida dele, né? E ele diz assim, não, essa criança não pode viver, né? E aqui, a primeira mensagem que eu li é a reprimenda. Por que você trouxe essa criança ao mundo? Por que você fez isso? E eu já falei para vocês que os instintos naturais, incluindo a maternidade, a vinda das crianças, o multiplicar-vos, ele só tem essa carga de culpa dentro daquilo que é humano e dos animais domésticos, domesticados, humanizados, né? Que é cachorro, gato e nós também, né? Então, assim, por que você trouxe essa criança ao mundo? Por que você fez isso? E mais, muitas vezes não deixando que essas crianças venham. Então, a criança ela recebe uma praga. Eu chamo isso de praga. Essa criança tem que morrer, é uma praga. Entendeu? É uma praga. Você joga uma maldição de boca, você deseja que essa criança morra. Quando eu digo você, desculpa, não é você, é o profeta. E ele aceita, porque o papel que ele tem como rei é aceitar que aquilo não pode ser
honrado, porque veio do fruto de um pecado. Só que é porque ele se considerava justo, né? Principalmente por ser um rei, ele tinha que mostrar para as pessoas que ele era justo, que o sangue dele era justo. Então, os justos só faziam coisas justas. Os justos não erravam. É isso que Jesus vem apontar. Então, aquela criança, ela tinha que ter sobrevivido. Não era para ela morrer. Entende? Se Davi tivesse assumido, eu erro, eu me arrependo, meu filho não vai pagar pelos meus erros. Deixa que ele pague pelos dele, deixa essa criança nascer, entendeu?